Quando iniciamos o culto nessa manhã, né, a Débora falou algo que Deus já estava ministrando ao coração dela, né, a respeito de estarmos muitas vezes com a nossa alma aflita, né, e Deus ministrou a palavra no meu coração aqui, né, nesse momento aqui. E é um versículo, né, que está em Mateus 11, e eu pensei, vou falar esse versículo. E aí a pastora começa a ministrar e fala sobre que ele venha, né, que o Senhor venha, e a palavra do versículo é vinde. Então ele chama e ao mesmo tempo ele vem. E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar esse versículo agora? Eu fiquei confuso, que diz, né, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É algo incrível a palavra de Deus, porque ela não traz confusão, né? Ao mesmo tempo que Deus nos convida a irmos até Ele, Ele não vai resistir e esperar. Ele vai vir ao nosso encontro também, para nós termos um encontro com Ele. Ele não vai ficar parado, né? Talvez a gente pense isso, né, muitas vezes, mas eu vou até Deus e lá Ele vai estar no trono dele esperando a gente, né? Com essa palavra eu sinto que Ele vai se levantar e vai ir ao nosso encontro também, e nós teremos um encontro com Ele. Então, assim, se nós estamos passando por algumas dificuldades, né, devido a tantas tribulações e até mesmo a essa pandemia de irmãos, de pessoas que nós conhecemos que estão, né, com esse vírus, com esse problema, que nós possamos estar descarregando esse fardo pesado nas mãos do Senhor, porque Ele diz, né, que Ele quer fazer uma troca conosco, né? Nesse encontro nós vamos trocar, né? Eu vou trocar o meu jugo pesado pelo jugo dele, que é suave e leve. Amém? Glória a Deus. Há dias atrás, né, o Senhor já estava falando no meu coração sobre essa palavra que é aliança, né? Nossas palavras têm poder, e eu gostaria de trazer nesta manhã esta reflexão, esse estudo que Deus tem me dado, né, e tem me ensinado também, e está me ensinando, e talvez, né, nós possamos ver com outros olhos. Eu quero nessa manhã que o teu coração saia daqui com esperança, o teu coração saia daqui hoje vendo a aliança com outros olhos, porque muitas vezes nós aqui do Brasil temos uma visão de aliança muito superficial, e a palavra de Deus nos mostra que essa aliança, ela é profunda, ela é algo marcante, ela é algo que em tempos remotos, tempos atrás, ela era feita com sangue, era feita com muito esforço, com muita determinação. Amém? Mas antes disso eu gostaria de orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Pai, sobre a Tua palavra, que possamos, Senhor, entender um pouco mais sobre a aliança, Pai, que é o que o Senhor está nos pedindo nesses dias de tribulação, dias difíceis, Pai, que possamos aprender um pouco mais e buscar, ó Pai, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom, a Bíblia fala muito sobre aliança, né? E se torna um pouco um pouco fácil de falar sobre aliança, né? Não é fácil de estar aqui e estar ministrando, porque eu estava pensando antes, né? Cada um né, de vocês que poderia estar aqui ministrando, iria ter que ficar pensando várias coisas, como é que eu vou falar, porque a palavra que vem ao nosso coração, ela vem muitas palavras, né? O que eu posso falar um monte de coisa agora, e daí nós temos que ficar imaginando como que nós vamos fazer, talvez anotando. Eu tenho que anotar, porque senão me perco aqui, mas muitos têm que pegar e ficar colocando em ordem
porque Deus vai falando muitas coisas. E quando nós chegamos aqui, né, nós somos revestidos de um temor muito grande, né? Um tremor também, né? Que as nossas pernas começam a tremer, né? Eu creio que na vida de todos que vêm aqui na frente, sente esse tremor, esse temor de Deus, né? E isso é muito bom, porque é sinal de que temos reverência muitas vezes, né? Nós buscamos estar fazendo aquilo que o Senhor nos pede, né? Aquilo que Ele está colocando no nosso coração. E a palavra aliança, eu não quero colocar aqui hoje a palavra aliança como um relacionamento conjugal somente, né? A gente sempre está ministrando, né? O pastor Adir aqui, a gente sempre está ministrando casais, né? Ministrando pais, ministrando, né? Tantas coisas, e a gente acaba às vezes falando só sobre isso, mas não é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, né? Não é só isso, né? Eu gostaria de falar sobre essa aliança com Deus, uma aliança poderosa com Deus, amém? Deus, como eu disse, fez várias alianças. Eu anotei aqui algumas, assim, de uma maneira bem superficial, né? Sobre os tipos de aliança que Deus fez com os homens, né? Eu coloquei aqui, se vocês quiserem depois estar acompanhando, né? Eu anotei aqui os versículos que diz a aliança de com Adão e Eva. Deus fez uma aliança com Adão e Eva, que está em Gênesis 1, 27 e 28, que são as leis naturais. A aliança com Noé, Ele fez, né? Eu estou falando aqui, tá? Tem muitas alianças, mas eu coloquei algumas assim mais para nós alimentar assim o nosso pensamento aqui. A aliança com Noé, que está em Gênesis 9, 8 a 11, que foi o dilúvio, né? Ali no dilúvio, até me lembrei quando eu cheguei hoje aqui, o irmão Cássio falou sobre o nascer do sol ali, né? Quando o sol vem naquelas montanhas, aqueles montes ali na frente, que ele diz que é mais bonito do que o pôr do sol do Guaíba, né? Aqui tem uma paisagem linda aqui, e Deus fez uma aliança com Noé, né? Quando ele fez o dilúvio, e ele colocou ainda o arco-íris para nós não esquecermos, né? Desta aliança que ele fez. E a aliança com Abraão também ele fez em Gênesis 17, se você quiser ir anotando. A aliança com Moisés ele fez também com o povo ali em Êxodo 19. A aliança com o povo de Israel ele fez em Deuteronômio 28, e fez várias alianças, né? Mas eu estou colocando algumas aqui. Ele fez uma aliança com Davi, uma das alianças também, que está em Salmo 89. E ele fez uma grande aliança conosco. Essa aliança, né, foi a aliança fantástica que ele fez, que é a aliança que é Jesus. Jesus é a aliança de Deus com o homem, né? Em Mateus 26, 28 fala sobre essa aliança. São inúmeras alianças, mas daí eu penso, né, eu estava pensando aqui, Deus faz aliança com o homem, mas não é Deus que precisa do homem, né? É o homem que precisa de Deus, e Ele está nos ensinando aqui que Ele é um Deus de aliança, né? A gente sempre fala isso, que Deus é um Deus de aliança, mas nós precisamos querer fazer alianças com Deus. É nós que precisamos dessas alianças. Deus faz aliança com o homem, mas quem precisa dela é o homem, não é Deus. Deus pode fazer todas as coisas sem a ajuda de Deus, né? Mas nós precisamos priorizar a aliança. Também tem a aliança dos filhos, né? A gente falou essa semana sobre isso, que honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Isso é uma aliança que Deus fez, um sinal da bênção dele sobre as nossas vidas, né? Como filhos, em tantas outras. Mas eu gostaria de trazer assim, alguns já sabem sobre isso, mas talvez muitos ainda não, que a aliança, existe diferença hoje, nos tempos de hoje, a visão de aliança, porque a aliança, na verdade, nós temos que pensar que na cultura oriental, onde se começou essa aliança, né, ela era diferente do que aqui, né? Os orientais têm uma visão diferente sobre a aliança, e é interessantíssimo olhar com a ótica dos orientais sobre isso.
porque a aliança pro oriental, antigamente, hoje eu não sei como é que é, tá? Hoje eu não tenho esse conhecimento se é tão quanto era no passado, mas era para sempre. A aliança com eles, se tinha uma aliança entre eles ou entre deuses, né? Muitas vezes eles faziam, era algo para sempre. Eles cultivavam, eles cuidavam muito, porque para eles era impensável quebrar uma aliança, né? Uma aliança era tão sagrada que eles preferiam morrer do que abrir mão de uma aliança, né? A gente vê em muitas histórias, muitos filmes mais antigos assim, fala muito forte sobre isso. Até a questão dos, né, alguns já viram esses filmes assim, filmes dos ninjas, né, que era nos tempos lá, os samurais, que eles se matavam, né, eles preferiam se matar do que, ao perder uma guerra, uma disputa, eles ter que ser entregue nas mãos do inimigo, e talvez o inimigo ali iria forçá-los a falar algumas coisas, a revelar algo que ele tinha como uma aliança. Então assim, era uma desonra, né, para uma pessoa, para um oriental, ter que abrir mão da aliança. Era desonroso. Para eles era mais fácil morrer, entregar a sua vida, do que quebrar essa aliança. E nós deveríamos pensar dessa forma. A nossa aliança com Deus, ela é algo que é inquebrável. Ela é algo que ela transcende o tempo. Ela não pode, eu vou fazer uma aliança com Deus agora, porque agora tá bom, e daqui a pouco eu posso abrir mão dessa aliança. Não. Se você fizer uma aliança com Deus, saiba que Deus, essa aliança para Ele é para sempre. Essa aliança para Ele é algo muito importante. Eu fiz uma aliança com meu filho e eu não vou abrir mão dela. E nós precisamos pensar dessa forma. A aliança, né, são feitas por palavras, né? Eu não posso sair também da questão de matrimônio, porque fala muito forte sobre a aliança ali. Tem alguns exemplos assim, que quando, né, o noivo e a noiva se entregam às alianças, muitas vezes eles trocam palavras ali e trocam juras, né, de votos do que vai ser o relacionamento, que é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe, né? Essa é a aliança entre casais, né? Muitas vezes é feito dessa forma, algumas vezes é feito por contrato, mas eu digo a respeito de aliança. E nós daqui, né, até nós brasileiros, não temos todos o mesmo pensamento em respeito à aliança, né? Nós colocamos muitas vezes as nossas palavras, ou melhor, a nossa vida, acima das palavras. A nossa palavra não vale tanto quanto a minha vida, né? A gente tem essa visão, tipo assim, eu prefiro salvar a minha vida do que ter palavra. É diferente de tu pensar que muitos pensam ao contrário, que eles preferem entregar a vida por algo do que quebrar uma palavra, uma promessa. A palavra de um homem, né, nos tempos de hoje perdeu o valor, né? Perdeu muito, né? Eu não digo que nós, mas a maioria, né? A gente vê que perdeu o valor, virou algo banal. E a gente tende a pensar que Deus também perdeu o valor em questão de aliança. A gente vê achando que nós e Deus é a mesma coisa, porque a palavra diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e daí a gente pensa que as palavras de Deus podem não acontecer, né? As alianças que Deus fez podem não estar sobre as nossas vidas, e isso é um engano. Isso é um engano maligno, muitas vezes, porque a palavra de Deus é uma só, e Ele não é desta forma, né? Por isso a gente não entende muitas situações que acontecem, que estão acontecendo hoje, né? Mas no passado não era assim, né? Hoje a gente quebra as palavras por compromisso, eu tenho que fazer tal coisa, então eu falei que eu ia fazer algo, eu vou ter que inventar uma desculpa para ter que fazer isso. Eu falei para fulano que eu ia fazer isso, agora eu vou ter que voltar atrás, então eu vou pegar e vou falar para ele tal coisa. E daí começa o jeitinho brasileiro, né, muitas vezes de ser, né?
Hoje é difícil de encontrar essa fidelidade na palavra. Talvez isso nos traga dificuldades em crermos que Deus é fiel a essa aliança, né? A gente vê exemplos muito fortes também de advogados, né? De vendedores. Tem vendedor que vende de tudo, né? Ele te promete mundos e fundos, e na verdade aquilo ali é só para ter uma aliança, né? Nós temos que ver que tudo isso é uma aliança, né? E até mesmo no meio cristão, a gente vê que quando a gente chega, infelizmente a gente chega em alguns lugares, né? E vai fazer vai jogar futebol, daí tu quer marcar uma quadra, né? No tempo que eu jogava era assim, não sei se é assim ainda, que a gente ia marcar lá um horário, daí a gente marcava um horário, mas não era só um, às vezes era meses, né? No mesmo dia, no mesmo horário e tal. E daí quando falava que era cristão ou que era de uma igreja, tem canchas que não marcavam certinho, porque às vezes os caras furavam em questão de pagamento, em questão de estar ali, né? As palavras às vezes não era fiel à palavra. E isso acontece muito. Então assim, pelas palavras a gente faz aliança. A gente faz aliança com pessoas. A gente está sempre buscando isso. Então nós precisamos ser fiéis a essa palavra, né? E aqui, o que deixa bem forte, eu queria abrir um versículo aqui em Josué, para nós estarmos acompanhando. Eu não posso falar de aliança sem falar desta aliança que foi feita. No Josué, no capítulo 9, olha bem como é que foi nos tempos antigos, como é que era, né? Aqui a partir do versículo 13, eu quero só dar uma passeada assim nesse versículo, porque ele é bem extenso, mas ele fala que os gibeonitas sabiam do tipo de aliança que o povo de Israel tinha com Deus, né? Eles sabiam que se o povo de Israel fazia uma aliança, essa aliança não podia ser quebrada. Olha bem, então o que eles fizeram? Eles usaram de uma malandragemzinha ali para enganar o povo de Israel. E eles se fizeram, né? Aqui diz no versículo 3, e os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizeram com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei pois agora concerto conosco, né? Aqui para frente, mais para frente, eles discorrem ali pedindo uma aliança com o povo, né? Com o povo ali que Josué estava à frente ali, e pediram para fazer uma aliança com o povo de Israel. O que aconteceu, né? Eles começaram a analisar. Eles disseram: mas quem são vocês? Eles disseram: a gente é um povo distante. Eles não disseram, porque eles eram, né, eles eram de dentro ali, né, do povo ali, e eles eram os gibeonitas, né? Depois, né, se tornaram, e eles inventaram aquela história ali, se fizeram ali, botaram roupa velha, pegaram o pão velho, para dizer que eles vieram de uma terra muito distante, que eles queriam fazer uma aliança com Deus, uma aliança com o povo. Por quê? Porque o povo de Israel, eles estavam vindo de uma vitória, né? Ali bem no início ali fala contra Jericó, né? E com Ai também. E aconteceu que eles conseguiram essa aliança, porque eles olharam e disseram: os caras realmente vieram de longe, olha os pão do cara tudo bolorento, tudo velho, as roupas velhas, o sapato velho. Fizeram aliança com o povo. O que resultou essa aliança? Se nós lermos depois ali, nós vamos entender que
eles tiveram que proteger o povo, né, de Gibeão. E com essa aliança, eles tiveram que, até o fim, serem fiéis a ela, para ver como é que era antes a aliança. Pô, mas eu fiz uma aliança, mas a aliança não era real, aquela aliança, os caras mentiram para mim. Mas não importa, eu fiz uma aliança. Se eu fiz uma aliança, se eu dei a minha palavra, eu tenho que cumprir agora. Por que Deus não falou para eles? Claro, Deus não falou porque eles não perguntaram, porque eles não consultaram a Deus. Depois ali no versículo tem também falando que eles não procuraram saber se aquilo ali era real ou não. Se eles tivessem perguntado a Deus, Deus teria dito, não façam aliança com esse povo. Mas eles fizeram aliança e tiveram que ser fiéis, né, à aliança. Quantas vezes nós fizemos uma aliança? Prestem atenção, nós vamos fazer uma aliança com alguém. Tipo, a gente faz uma promessa. Promessas também são alianças, né? Quando a gente promete algo, é uma aliança que a gente faz com aquela pessoa ou com pessoas. E tem uma historinha até que interessante que eu li, que é como se tu pegasse um carro, tu tem um carro, e tu pegasse, sentisse no coração de doar esse carro por uma pessoa, né? Eu vou doar o meu carro ali pro Israel. E aí eu disse para o Israel, Israel, semana que vem eu vou te dar o meu carro. Eu só preciso resolver a questão de transferência, de papelada ali, mas semana que vem o carro é teu. Tá, beleza, show de bola, vai ficar feliz, eu vou ficar feliz porque eu vou fazer o que eu estou sentindo no coração. Porém, nessa semana que eu disse que eu iria fazer a questão dos papéis, o Israel começa a falar de mim. Ele começa a queimar o meu filme, ele começa a botar o meu nome, a sujar o meu nome, a falar coisas que não é verdade. E eu fico sabendo disso aí. Eu fico muito louco, fico bravo demais. Eu sigo com a minha aliança ou não? O que normalmente as pessoas fazem? Eu disse que eu ia fazer, né, meu? Olha o que tu fez comigo. Agora eu não posso cumprir. Como que eu não posso cumprir se eu dei a minha palavra para ele? Deus vê dessa forma. Se tu fez uma aliança, mas Deus, como é que Deus permitiu isso? Não perguntou para Deus se aquilo ali era dele, se aquele pensamento ali veio de Deus. Aí tu fez uma aliança. Aí depois que tu fez a aliança, tu quer quebrar a aliança. Não funciona assim. Eu entraria em maldição se eu fizesse isso, né? Porque eu estaria quebrando uma aliança. Mas eu tenho todo o direito. A aliança não é que nem um contrato que tem direitos, né? A questão toda é, nós precisamos ser fiéis àquilo que nós falamos, né? Aqui até Saul tentou destruir os gibeonitas e por conta disso, é verdade, veio 3 anos de seca, né, sobre o povo. Isso aqui foi algo que aconteceu, né, depois da questão da aliança, né, veio o cara indo, Saul, e tentou, ele fez como eu falei, ele pegou e foi lá e tentou fazer algo dentro dessa aliança, tentou ir contra o povo e deu um problemão, né? Teve uma outra situação, teve várias situações em que o povo se meteu em enrascada por causa disso, porque aconteceu a aliança e depois disso houve uma quebra de aliança. E nós não entendemos às vezes por que Deus permite as coisas, né? Deus permite porque nós não consultamos a Ele, né? Aqui até foi preciso ser restaurada depois a aliança, né? Porque Deus fizesse chover de novo, né? Aquela história que eu vejo uma pequena nuvem, né, do tamanho da mão de um homem, né? Foi depois disso que teve o sinal de que haveria de novo a chuva. Então, assim, nós precisamos buscar isso. Eu falo isso, gente, com muito temor no meu coração. O que Deus está falando com você, Ele está falando comigo, né? Que precisamos ser fiéis à aliança. Não a aliança, não estou falando só da aliança matrimonial. Isso sim, sem dúvida. A gente falou palavras e a aliança, né, ela é um selo. Ela é um símbolo dessa aliança. Não é a aliança, se eu tirar a aliança, eu posso fazer o que eu quero porque eu não estou com a aliança. Não, a aliança é espiritual.
A aliança, ela precisa estar à frente daquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos entender que toda essa aliança que a gente fala, ela precisa ser cumprida, não importa o que aconteça. Ah, mas eu vou sofrer prejuízo com isso. Felizmente, nós não, muitas vezes não pensamos nos prejuízos que podem acontecer. Por que eu falo isso? O jugo desigual. A gente fala muito nos noivos, o jugo desigual. É uma aliança feita entre uma pessoa que vê de uma forma, que confessa até mesmo a fé de uma forma, e com outra pessoa que é diferente, uma pessoa que pensa de outra forma. Ah, mas o que tem isso a ver? Não tem nada a ver. Tipo, eu estou falando aqui não só em religião, mas enfim, pensamentos diferentes. A pessoa é totalmente diferente do que tu pensa. Tu pensa A, a pessoa pensa B. Ah, vou fazer uma aliança com ela. Vai dar confusão. Por que vai dar confusão? Porque um vai querer de uma forma e outro vai querer de outra, e isso vai prejudicar, vai ser risco para a aliança de vocês. Como até mesmo irmãos, irmãos fazendo sociedade, talvez, precisa muito, talvez não, com certeza, precisa ser orado muito, porque às vezes está em jogo não só a questão da aliança, mas a questão de ser irmãos, de estarem ali buscando algo e de repente vão se agredir verbalmente por causa de uma situação, não vão ter o mesmo entendimento e vão acabar sendo adversários um do outro. Eu cansei de ver irmãos que eram sócios e depois viraram concorrentes um do outro, porque eles fizeram uma aliança, quebraram a aliança e depois ainda viraram concorrentes porque um pensava totalmente diferente do outro. Então assim, nós precisamos buscar isso. Aqui na história do Gibeão, os príncipes arriscaram a vida deles para proteger esse povo. Foi feita essa aliança, eles tiveram que proteger depois de uma guerra. Então assim, essa questão da aliança é muito séria. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A gente pode até ver a aliança de uma forma hoje, mas nós precisamos ter a ótica de Deus sobre isso. A gente precisa entender como Deus vê a aliança. Se tu faz uma aliança com Ele, para Ele, aquilo ali é sagrado. Mesmo com a nossa infidelidade, Deus vai permanecer fiel. Mas o que acontece? Muitas vezes o meio que nós vivemos faz com que as alianças sejam diferentes, elas sejam superficiais. Quer ver? Tem uma historinha na internet ali que fala sobre o sapo, Eu sempre ouvi essa história, mas não tinha ouvido com tantos detalhes. Se tu colocar um sapo dentro da água, aquela história, se tu colocar um sapo dentro de uma panela cheia de água e esquentar aquela água, o sapo ele vai ficar dentro daquela água ali, vai esquentando, ele vai se adaptar e vai morrer cozindo. Claro que se botar ele na água quente, ele vai pular. Mas se botar ele na água e ele ficar cozinhando aos pouquinhos, ele vai morrer e não vai sair dali. Daí eu olhei ali, fala sobre se nós dura 2 dias. Eles fizeram um teste, não sei como. 2 dias eles colocaram o sapo dentro da água e fizeram esses 2 dias assim, a cada hora eles aumentavam 2 graus a temperatura da água. O sapo ele tem uma facilidade enorme de se adaptar ao meio em que ele vive. Então assim, 2 graus para ele vai se adaptando, até chegar ao segundo dia com uma temperatura bem alta e ele vai cozinhar. E ele vai estar naquele meio. Nós não podemos ser como sapo. Nós não podemos nos adaptar ao meio em que vivemos. Porque se nós nos adaptar, algumas coisas irão acontecer e nós vamos estar naquele meio, nós vamos estar acostumados. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. O que é o sal? O sal, se tu bota o sal na comida, ele não fica com o gosto da comida. O sal, ele dá o sabor para a comida. E na verdade assim, a gente tem a visão de que o sal ele traz o salgado, mas ele traz o sabor. Porque se tu olhar e querer saber o real sabor daquele alimento, quando tu coloca sal na medida certa, ele vai te dar o sabor certo daquele alimento. Ele não vai
tipo assim, nossa, aqui caiu um pouquinho de sal, aqui daí tu vai provar o sal, vai dizer, nossa, esse sal ficou com gosto da carne que eu comi, né? Ou esse sal ficou com gosto do arroz. Não, ele não fica. É incrível. O sal tem isso. E Deus, quando Ele falou, né, que nós devemos ser o sal, Ele sabia disso, né? A luz, o sal, nós precisamos ser dessa forma. Por isso nós não podemos nos adaptar, né? Não podemos de maneira nenhuma. Aqui tem uma outra historinha. Essa historinha eu achei bacana. Eu gosto muito de contar a história. Débora que às vezes fica me cobrando ali, que eu já contei, mas essa eu não contei. Que o anfitrião, né, nos tempos antigos, né, em Êxodo fala mais ou menos sobre isso, né? Em Êxodo traz um relato, mas essa história, quando o anfitrião do povo oriental, ele convida alguém para ir para sua casa, às vezes uma pessoa que tenha mais autoridade que ele, uma pessoa importante que é muito honrosa de estar ali na casa dele, eles faziam algo, né, um ritual, que era o que? Eles sacrificavam, né? Hoje não é mais assim, mas antigamente eles sacrificavam um animal e pegavam o sangue com uma esponja, né? E passavam, né? Eu tive que ler para ver o que era o limiar, que é a parte da frente da porta ali embaixo. Eles passavam o sangue ali, né? Até fala a palavra também que em algumas situações nos umbrais da porta, mas era no limiar da porta que era passado o sangue. E olha que interessante, essa pessoa que vinha, essa pessoa que tinha muita honra, às vezes, né, de estar naquele lugar ali para o anfitrião, ou até mesmo uma autoridade, ele tinha que passar por cima desse sangue, né? Tinha vezes que ele pisava no sangue, isso tinha um significado também, mas ele tinha que cruzar por cima, porque se ele pisasse em cima do sangue, eles têm uns rituais meio estranhos, que era como cuspir na cara do anfitrião. Era algo assim que era desonroso para ele, mas quando ele cruzava por cima do sangue, ele dizia com esse sinal que ele estava ali e que ele ia proteger aquela família com a vida dele. Então assim, era algo incrível, que quando ele passasse para dentro daquela casa, ele trazia proteção daquela família, mesmo que se aquela família tivesse feito algo errado, até mesmo com ele ou com alguém de lá de fora, ele iria proteger com a própria vida dele. E eu disse, olha, fantástica essa palavra, essa história. Eu disse, eu queria achar na Bíblia para ter um versículo que fala sobre isso, e tem em Êxodo 12, no versículo 22 e 23, fala sobre isso. Olha que coisa interessante. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando ele vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Eu sempre tive uma visão de que se tivesse a marca do sangue, né, o espírito de morte não iria entrar. Mas não, aqui diz o quê? Que o Senhor vai entrar na porta, ele vai passar por cima desse sangue e ele vai proteger essa família que está dentro da casa, né? Que é o que está aqui, né? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir o sangue na verga, o Senhor passará aquela porta e não deixará. Então assim, ó, nós temos que ter esse entendimento de que o sangue, para nós tem uma diferença também. O sangue para o oriental é vida, para nós o sangue é morte. A gente tem essa visão, né? A gente vê um sangue, né? Tem pessoas que dizem assim, que quando vê um sangue no chão, dizem, ali teve morte, ali teve um problema, ali teve um machucado, alguma coisa assim. Para o oriental, quando ele via sangue,
ele ali teve alguma aliança, teve algo de vida ali, e nós não temos a mesma visão. Então nós precisamos nos adaptar a isso, porque a aliança, né, tanto com Deus quanto com nos nossos relacionamentos, ela é como para nós termos uma ideia, ela é como um carro forte. Como assim um carro forte? O carro forte, ele está ali e ele tem a função de dar segurança para um casamento, ou até mesmo ao que foi acordado entre as partes, né? Foi acordado algo, foi feito uma aliança. Esse carro forte, essa aliança, ele vai estar protegendo aquilo ali. Então o que acontece? Quando acontece um ataque, por que acontece em cima da aliança? Por que um ataque ele vem em cima daquilo ali? Para que seja quebrado aquilo ali. Porque no momento que é quebrada essa aliança, no momento que é quebrado esse carro forte, aí fica vulnerável o nosso relacionamento, fica vulnerável aquilo que nós prometemos um para o outro. E nós temos que cuidar o quê? Que esse carro forte seja forte. Ele tem que ser inquebrável, para que isso seja protegido dentro dele. Essa aliança tem que ser protegida, aquilo que foi falado, aquilo que nós conversamos um com o outro. Alianças podem ser feitas de pai para filho, aliança de marido e mulher, alianças de homens no sentido de sociedade. Precisa ser protegido, porque senão vai haver uma quebra de palavras e vai haver o quê? Maldição. Amém? E essa questão aqui eu achei interessante do carro, porque nós não vimos assim. Nós precisamos estar vendo isso, estar buscando essa aliança. Talvez a gente é acostumado a ver, até mesmo nas mídias, né? Os tipos de aliança que são feitos, que é com contrato, tipo, com separação total de bens, a aliança é feita de uma forma cheia de rituais, que parece que a aliança foi feita. Não sei se vocês veem dessa forma. Parece que a aliança está sendo feita esperando que algo aconteça para ser quebrado. Tipo assim, a aliança vai ser feita, mas se acontecer tal coisa, se acontecer tal coisa, se acontecer tal coisa, sabe? É um contrato muito bem escrito, que parece que tu tem que andar muito certinho para não ter problema. E a aliança com Deus não é assim. A aliança com Deus falou, é isso aí. Nós precisamos entender, ter esse entendimento também, que nós é quem precisamos. Nós é que temos que buscar essa aliança. Como que eu faço uma aliança com Deus, né? Josué fez uma aliança com Deus ali no capítulo 24, que é bem conhecida, né? Versículo 15, na parte B, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que vai acontecer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi uma aliança, uma das alianças que o homem fez com Deus. E nós precisamos estar nos aliançando com Ele. Porque o que acontece? No momento que nós nos aliançarmos nele, nós estamos nos aproximando de Deus. Nós estamos buscando que Ele venha, que Ele esteja conosco. Porque nós, meros mortais, né, nós não podemos nos apegar a nada, somente nele. E não podemos quebrar de maneira nenhuma essa aliança. Nós devemos defender a aliança, né, com a nossa vida, porque chegarão dias, né, isso ontem ainda eu estava pensando, vão chegar dias muito difíceis, dias em que vai ser colocada à prova. Hoje não é, hoje aqui no Brasil é muito light, né? A gente ouve em alguns países, é horrível, né? Na China mesmo, em Cuba, acho que foi não foi em Cuba, teve uma perseguição, acho que foi na Colômbia, eu não sei qual foi a região, qual foi o país, que teve uma perseguição muito grande, e acabou saindo na mídia até, de pessoas, de cristãos que tinham que estar dizendo não ao Evangelho para que possam ser livres, né? Que possam ser libertos, às vezes, porque eles estavam presos. Mas aqui no Brasil a gente não ouve isso, muito pouco se ouve. Nós estamos vivendo uma liberdade, mas vão chegar dias que nós vamos ser desafiados com essa aliança. Essa aliança com Deus, ela é uma aliança de verdade ou não? E nós precisamos estar preparados para isso. Imagine, né, chegar uma
uma equipe dentro da tua casa e dizer: aqui que mora um cristão, nós queremos aqui, né, ver quem são realmente os filhos de Deus. E aí? Vamos levar preso agora, vamos prender porque foi mandada uma ordem, né, uma ordem de cima aí, para tirar de circulação todo o cristão. O que nós vamos fazer? Aí é que vai aparecer as nossas alianças, se a nossa aliança é inquebrável. Então assim, nós precisamos estar preparados para isso. Hoje, né, a nossa prefeita aqui da cidade, ela busca muito, né, conhecer e estar de acordo com o cristão, buscando meios para que até aconteçam os cultos, mas vão chegar dias que não vai ser visto dessa forma, que vai ser difícil, vai ser muito difícil. Existem lugares onde as igrejas não podem ser templos expostos, como é aqui no Brasil, né? Que tem que ser escondido, né? A gente vê em filmes, né, que eram em cavernas, para que ninguém visse o que era feito lá. Mas assim, não podemos desistir. Essas alianças que nós fazemos são alianças para nós, são alianças eternas que vão trazer, para Deus não traz benefícios, mas para nós sim traz muitos benefícios. E traz a aliança com Deus, traz a intimidade com Ele, traz a presença dEle, né? Eu vi hoje de manhã, né, nós estamos aqui num culto e onde a gente vê a presença de Deus vindo nesse lugar. Esse lugar tem uma aliança com Deus, né? As pessoas que estão aqui têm alianças com Deus, e Ele faz o que? Ele demonstra o amor que Ele tem com essa aliança, vindo com a presença dEle na nossa vida. E nós precisamos estar dando uma resposta a isso. Amém? E Ele é fiel, né? Ele é fiel conosco. A palavra diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Imagine, às vezes a gente está numa situação que a gente diz, né, que nem a Débora falou, numa situação que a gente não está feliz, uma situação onde a nossa alma está gritando muitas vezes. Saiba que Ele está ali, Deus está ali, porque existiu uma aliança que Ele disse que Ele estaria até a consumação, Ele estaria até o final junto com a gente, e Ele faz isso. E eu gostaria de estar encerrando nessa manhã com uma frase que eu vi, que eu li essa semana, que diz assim, pela fé, cada pessoa salva entra em uma aliança com Deus. Ele promete, Deus, né, promete a salvação, a vida eterna e sua presença contínua na vida do cristão, na vida do filho. As leis de Deus são escritas no seu coração e a pessoa se torna dedicada a Deus. A aliança de Deus, através de Jesus, é eterna e perfeita, cumprindo todas as promessas feitas anteriormente. Deus nunca vai quebrar esta aliança. Amém? Que nós possamos ter esse entendimento e esse temor, que nós venhamos a sair daqui hoje com o coração pensando, né, com esse coração mais macio, mais mole, com um pensamento na aliança, de que nós precisamos não quebrar as alianças, nós precisamos preservar todas as alianças que nós fazemos. Amém? Pedir para os irmãos levantar. Costumo, nas orações, a gente vê também algumas alianças, né? Quando a gente faz uma oração, às vezes a gente faz aliança sem saber, mas é uma aliança. Quando a gente diz assim, aquilo que, né, nós estamos ligando aqui na terra vai ser ligado no céu. Isso é uma aliança. Tu está fazendo uma aliança ainda, é uma aliança não é a aliança como no matrimônio, que é a aliança de 3 dobras, né? A aliança com Jesus e a esposa, mas é uma aliança entre as pessoas que estão ali orando e com Deus. É uma aliança que tem 3. Então assim, o ser humano também faz aliança com Deus, às vezes até sem saber, mas essas alianças sem saber, elas têm valor como se você soubesse ou não, ela tem o mesmo valor. Amém? Vamos estar orando então. Queria orar com você nessa manhã, para que as nossas alianças perpetuem.
Querido Deus, nos colocamos, Pai, mais uma vez diante do Senhor, te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, tem trazido, ó Pai, de entendimento às nossas vidas, e essa palavra que o Senhor tem colocado na minha vida também sobre a aliança. Pai, que possamos ter o cuidado, o zelo pela aliança que fazemos contigo, Senhor. A aliança que o Senhor fez conosco também, que possamos estar preservando e protegendo elas no nosso coração. Que nós possamos guardar com a nossa própria vida cada aliança, cada palavra que foi falada, cada palavra que foi proferida, não só em púlpito, mas na nossa vida, junto com os nossos familiares, junto com nossos cônjuges e com amigos, que essas palavras venham ter um valor grande sobre as nossas vidas, inquebrável, um valor, ó Pai, que nós possamos realmente viver e tendo pensamento, tendo coração nelas. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, tudo aquilo que o Senhor irá trabalhar ainda no nosso coração neste domingo. Em nome de Jesus. Amém.